Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar sequência na nossa saga de cálculo diferencial integral e a gente está utilizando a primeira ferramenta do cálculo, que é o limite. Nas aulas anteriores eu falei para vocês, eu dei uma ideia intuitiva do limite de função contínua. E também nós resolvemos alguns exercícios envolvendo limite de função. E aí, na aula 03, nós vimos que ao fazer a substituição do ponto dado na função, a gente chegava numa indeterminação 0 sobre 0. Tá? Para a gente eliminar essa indeterminação, nós tivemos que usar um recurso, e esse recurso foi a fatoração. E o primeiro recurso da fatoração que nós utilizamos foi fator comum, beleza? Quando nós aplicamos o fator comum na função, nós eliminamos a indeterminação e nós conseguimos chegar no resultado para o limite daquela função naquele ponto considerado, beleza? Nós vamos fazer a mesma coisa agora, porém, nós iremos perceber que nesses 4 exemplos aqui que nós vamos resolver ao longo da nossa aula, nós necessitaremos utilizar outra técnica, que é a técnica da diferença de quadrados. Beleza? Bora lá comigo então? Olha só como que a gente resolve esse caso. Então, estudar limite nada mais é do que estudar o comportamento da função ao redor de um determinado ponto. Aí nós vimos que para calcular o limite de uma função, basta fazer o quê? Substituir o ponto dado no lugar do x. Então a gente vai fazer isso, ó, 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. Porém, quando a gente faz isso aqui, olha só, a gente chega nessa indeterminação matemática 0 sobre 0. E isso é um problema. Como que eu faço para eliminar esse problema? Eu tenho que, então, fazer um ajuste na minha função. Lembra, a função é esta daqui, né? É o limite da função. A função é essa expressão aqui. Então, nós teremos que fazer um ajuste. Para fazer esse ajuste, a gente tem que perceber aqui que eu posso utilizar alguns recursos da matemática, que nesse caso é uma técnica de fatoração conhecida como diferença de quadrados. Caso você tenha dúvida nas técnicas de fatoração, procura no canal, tem um vídeo onde eu explico detalhadamente cada um desses casos de fatoração, beleza? Eu vou passar aqui, tá? De uma forma um pouco mais rápida, mas caso você tenha dúvida, deixa seu comentário ou procura o vídeo lá. Show? Vamos lá então? Olha só, então a gente vai ter que eliminar esse problema. Para eliminar esse problema, então, eu vou aplicar aqui a técnica da diferença de quadrados. E olha só como funciona a diferença de quadrados. Então a primeira coisa, eu tenho que ter uma diferença e tenho que ter 2 termos ao quadrado. Se eu tiver algo com essa cara aqui, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma, ó, A mais B, A menos B. Isso aqui é a diferença de quadrados. Então eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados e eu posso escrever como um produto de A mais B por A menos B. Beleza? Então olha só, eu vou pegar aqui aquela expressão que a gente tem ali, x quadrado menos 4. Note, eu tenho uma diferença, mas eu não tenho 2 quadrados, eu tenho apenas o x ao quadrado. Como que a gente pode reescrever esse 4? De que forma? Olha só, x ao quadrado menos... Eu vou forçar o aparecimento de um quadrado, então eu vou escrever 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, tá? Eu mantenho a expressão anterior. Feito isso, olha só que legal. O nosso x agora é o A e o nosso 2 agora é o B. Então a gente vai ter que usar A mais B. Logo, nós vamos ter que colocar então quem? X mais 2 e x menos 2. Então, eu apliquei aqui a técnica da diferença de quadrados. E aí, olha como que fica a nossa expressão. Vai ficar limite de x tendendo a 2. Agora, isso aqui nós conseguimos reescrever desta forma aqui. E olha que legal. Observe que agora eu tenho um produto de 2 termos no numerador
e tenho no denominador o x menos 2. Observe, x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador são iguais. Então a gente pode fazer o quê? Simplificar. Então olha só o limite que restou para nós calcularmos. Agora ficou fácil. Por quê? Porque basta substituir no lugar do x pelo 2. Então 2 mais 2. Isso aqui resultou em 4. Olha só, inicialmente nós tínhamos uma indeterminação. Ao fazer a manipulação, o ajuste usando a técnica de diferença de quadrados, nós eliminamos essa indeterminação e conseguimos então simplificar a expressão, essa função, com x mais 2. Chegamos então a 4. Ou seja, quando x tende ao 2 no domínio, o resultado dessa função tende ao valor 4. Beleza? Tranquilo? Note, não está definido para o 4, mas ele tende ao resultado 4. Aquela ideia, né? Noção intuitiva do limite. À medida que eu me aproximo daquele ponto, o resultado da função está se aproximando de um determinado valor, que nesse caso é 4. Show de bola, galera? Vamos para o próximo? Olha só. 9x² menos 36 dividido por 3x mais 6. Quero calcular o limite quando x tende a menos 2. Novamente, se você substituir no lugar de x por menos 2, você vai perceber que vai cair numa indeterminação 0 sobre 0. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ajustar essa função. Como eu já estou, essa aula eu estou dedicando somente para a diferença de quadrados, então aqui a gente vai aplicar mais uma diferença de quadrados. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou pegar aqui a expressão 9x² menos 36. Olha só, eu tenho que ter o quê? Uma diferença de dois quadrados, conforme nós fizemos aqui. A² menos B² é igual a isso aqui. Então, olha como que eu vou reescrever o 9x². Olha que legal. 3x ao quadrado. Lembra, 3x ao quadrado, 9x². Menos o 36 eu vou escrever como 6 ao quadrado. Então, esse cara aqui agora, esse 3x faz o papel do nosso A e esse 6 faz o papel do nosso B. Portanto, nós temos o quê? 3x mais 6, 3x menos 6. Aí a gente volta e reescreve o limite. A gente vai ter esse limite aqui, ó. Dividido. E nós vamos perceber que vai aparecer o termo 3x mais 6 no numerador e no denominador. Então, o que a gente pode fazer com esse cara? Simplificar. Ou seja, o nosso limite ele passa a ser o limite da função 3x menos 6. O que a gente pode fazer aqui agora? Substituir, então, no lugar do 2, aliás, do x por menos 2. E aí, nós eliminamos o problema da indeterminação. E chegamos que isso aqui é igual a menos 12. Beleza, galera? Tranquilaço, de boa, tá? Então, olha só. Se você está resolvendo um limite e você substitui o valor do ponto no lugar do x, da variável que está sendo dada, e você percebe que embaixo do denominador deu 0, tá? 0 sobre 0 ou algum número sobre 0, é um problema. Então você vai ter que fazer um ajuste. E aqui eu estou mostrando uma das técnicas que a gente pode utilizar, que é a diferença de quadrados. Show? Vamos continuar? Olha só esse caso aqui. De novo, se nós fizermos x tender a meio, substituir no lugar de x por meio, nós iremos perceber que embaixo nós teremos uma indeterminação. Novamente, vamos aplicar a diferença de quadrados. Tá? Então, como fica essa expressão aqui, 4x² menos 1? Vou reescrever primeiro como uma diferença de dois quadrados. Então, olha só, apareceu o primeiro quadrado. O 1 nós podemos escrever como 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. 2x ao quadrado, 4x². Beleza? Só lembrando, né, a regrinha de potenciação,
quando nós temos um produto dentro de um parênteses elevado a um expoente, eu tenho que distribuir o expoente para todo mundo. Tá? Então, esse cara aqui agora faz o papel do nosso A e esse cara faz o papel do nosso B. Logo, a gente pode escrever da seguinte forma. Então, aqui a fatoração de 4x² menos 1. Tá? Escrevemos como produto de dois termos. Aí a gente volta lá para o limite, né? E vamos fazer essa substituição aqui. Então, 2x mais 1, 2x menos 1, dividido por 2x menos 1. E o que nós iremos perceber? Que podemos simplificar esses dois caras porque são iguais. Então, o limite que nós iremos calcular é o limite de 2x mais 1 quando x tende a meio. Quanto dá isso aqui? Basta substituir no lugar de x por meio, ok? 2 vezes a metade, ou 2 vezes 1, 2, dividido por 2 é 1. 1 mais 1, isso aqui é 2. Então, o limite desta função, que inicialmente era uma indeterminação, ao fazer o ajuste usando essa técnica, nós concluímos que o limite passa a ser, ou o limite tende a 2 quando x tende a meio. Beleza? Por fim, temos aqui mais um caso em que a gente vai utilizar a diferença de quadrados, porque ao substituirmos o x por 5 sobre 7, nós iremos perceber novamente uma indeterminação. Se existe indeterminação, temos que ajustar a função. Então, 49x² menos 25, eu vou escrever essa expressão da seguinte forma, vê se vocês concordam. 7x² menos 5 ao quadrado. E isso passa a ser, então, o 7x o nosso A, né? E esse o nosso B. Logo, nós temos 7x mais 5, 7x menos 5. Vamos voltar ao limite. Então, vai ficar 7x mais 5, 7x menos 5, dividido por 7x menos 5. E nós iremos perceber novamente que no numerador e denominador temos termos iguais. Logo, o limite que nós iremos calcular é 7x mais 5, quando x tende a 5 sétimos. O que a gente faz? No lugar do x, iremos substituir por 5 sétimos. 7. Lembra, ó, 7 no numerador e 7 no denominador, eu posso simplificar. Sobra o 5. Ou então, eu posso fazer 7 vezes 5, 35, dividido por 7, 5. Mais aquele outro 5, isso aqui é igual a 10. Então, o limite dessa expressão, quando x tende a 5 sétimos, ele tende a 10. Beleza, galera? Então, tá aí mais uma técnica que nós podemos fazer uso quando estivermos trabalhando com o limite de função que dá uma indeterminação. Beleza? Então, na próxima aula, na nossa aula 5, aula em que nós iremos calcular limites, tá, de funções como essa daqui. E aí eu vou mostrar uma outra técnica de fatoração para a gente reescrever aquele numerador, aquele x² menos 4x mais 4. Show de bola? Galera, não se esqueça, qualquer dúvida, deixa seu comentário, eu volto. Se você quiser deixar o e-mail, eu escrevo para você. Enfim, o importante é que você tenha entendido essa ideia de que quando nós temos uma indeterminação, eu tenho que fazer um ajuste na função, ok? Para poder eliminar aquela indeterminação. E para isso a gente utiliza algumas ferramentas na matemática. Ou o fator comum, como nós vimos na aula anterior, ou como a diferença de quadrados. Beleza? Aquele abraço, bons estudos e até mais!